Antes de qualquer coisa, é bom deixar extremamente claro que Nixonverse é simplesmente insano. Sério, se tu achou que a narrativa sendo contada nas 2 temporadas anteriores de Monument Mythos eram no mínimo estranhas, se prepara, meu amigo ou amiga, porque a coisa vai mudar absurdamente. Mas não precisa se preocupar, Nixonverse é canônico dentro da história de Monument Mythos, porém é mais uma história paralela contada a partir das consequências do que foi mostrado lá no final da 2ª temporada. Então sim, tu realmente precisa ter assistido todos os vídeos que a gente fez sobre a série até o momento, porque existem muitos elementos que são reaproveitados aqui que eu não vou poder voltar e explicar certinho, tintim por tintim. Até porque é uma temporada de 12 episódios e tem muita coisa pra se falar. Agora, sem mais enrolação, vamos começar com o primeiríssimo episódio dessa temporada. O episódio em questão é uma clara introdução a esse novo universo do que qualquer outra coisa. Então ele conta apenas com alguns detalhes que servem como peças para esse novo quebra-cabeças. Logo no início, a gente é apresentado algumas fotografias do planeta Terra sendo destruído pela serpente com chifres, ao mesmo tempo que, de fundo, a gente escuta a narração de um radialista. Your attention, please. Presenting a new exciting radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality. Faster than an airplane, more powerful than a locomotive, impervious to bullets. Essa introdução se trata da abertura do programa de rádio chamado de As Aventuras do Super-Homem, que foi transmitida entre 1940 e 1951 nos Estados Unidos. É óbvio que o uso desse texto é extremamente proposital, à medida que assim que o nome Super-Homem vai ser citado, o áudio é interrompido por um outro áudio que dessa vez se trata de uma entrevista com James Dean. Nela, o Dean fala um pouco sobre segurança no trânsito e como ele dirige tomando o máximo de cuidado possível em respeito às pessoas que se dedicaram desenvolvendo as regras de segurança. No fim, o entrevistador pergunta se o Dean tem alguma mensagem para os jovens, o que ele responde com "vá com calma dirigindo, porque a vida que você pode estar salvando é a minha". Todo esse áudio, na realidade, foi tirado de uma propaganda de segurança de trânsito gravada no dia 28 de julho de 1955, o que por si só é bem trágico, já que ele acabou falecendo em um acidente de trânsito no dia 30 de setembro daquele mesmo ano. O que, por sinal, parece ser o que está sendo representado na animaçãozinha aí. Assim que os carrinhos se aproximam e batem, o foco do vídeo passa a ser uma sequência de fotografias tiradas durante a Segunda Guerra, onde o foco principal é uma figura um tanto curiosa. O narrador é identificado apenas como Ed Dwight, e esse texto é realmente muito mais importante do que parece. E ele diz o seguinte: ele não nasceu na altura de um homem, ele nasceu muito mais alto. Mesmo quando criança, ele podia ficar acima de nós. No entanto, ele escolheu ser da altura de um homem. Por quê? Porque ele se considera um homem. Na guerra, o homem muda de tamanho com frequência. Às vezes para nos proteger, às vezes para nos machucar, às vezes para nos assustar e nos humilhar. Acredito que aquele homem se tornará um gigante para conquistar todos nós. Faster than an airplane, more powerful than a locomotive, impervious to bullets. Sério, eu adoro esse episódio, porque ele simplesmente define de uma vez qual vai ser o foco principal da série em si. Super-heróis. É óbvio que os nerdolas de plantão já identificaram de cara com qual personagem o último filho de Alcatraz faz paralelo, mas nesses 3 minutinhos existe muita informação diluída e coisas que só vão ficar mais claras com o decorrer da temporada, então é justificável a gente ficar tão confuso. O último filho certamente é um personagem importante pro Nixonverso, mas quem é ele exatamente? Que tipo de relação ele tem com James Dean? O que aconteceu com as árvores especiais e os TFMDs? São perguntas totalmente válidas para se fazer nesse início, e certamente o Alex já tinha planejado isso tudo. Um último detalhe importante para se levantar aqui é que esse episódio é por si só muito diferente do que a gente foi apresentado em Monument Mythos. Ele não se trata da documentação de algo ou um programa de televisão, parece muito mais um recorte de várias coisas para formar alguma coisa minimamente coerente. E aqui cabe a última pergunta: por que o Alex
fez ele assim? Como o próprio título do vídeo sugere, esse episódio aqui se foca em apresentar mais um novo personagem desse universo, o Guerreiro do Dia D. A gente é apresentada diversas fotos tiradas sem contexto durante a chegada do exército americano na Normandia para a tomada de Omaha Beach, operação que é bastante conhecida como o Dia D, um dos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, junto com a vitória da União Soviética sobre o exército nazista alemão e a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, obviamente. Na primeira foto, a gente é apresentados ao registro de uma forte explosão, cujo impacto arremessa o Guerreiro do Dia D para longe. Opa, pera lá, irmão. O que essa merda de serpente com chifre está fazendo aqui nessa dimensão? E que tipo de elmo é esse que o cavaleiro estava usando? Ok, calma. Antes da tonelada de perguntas, vamos continuar a absorver o que está sendo apresentado pra gente. O vídeo então muda seu foco para a apresentação do que talvez seja uma transmissão de rádio feita pela Alice Avenue, chamada de Livre Arbítrio do Dia D. Mas antes da gente passar para essa transmissão em específico, é bom a gente se atentar ao detalhe de que não é a primeira vez que essa Alice Avenue está sendo apresentada pra gente, porque nas descrições desses dois vídeos até o momento, as imagens que foram apresentadas ou eram anônimas ou foram registradas pela Alice, como se ela fosse algum tipo de repórter ou algo parecido. O texto da descrição é assinado como os Avenues, como se fossem dois irmãos. Mas enfim, focando na transmissão, a Alice narra o terror dos homens que foram mandados para tomar Omaha Beach. Eles eram jovens, impulsivos e tinham objetivos para quando fossem voltar para suas casas na América. Mas foi só no último momento em que ficou claro para aqueles homens e garotos que eles estavam sendo mandados para um matadouro. Os milhares de soldados, assim que tocaram a areia, foram recebidos com uma cortina de balas como boas-vindas. Muitos corriam para se esconder atrás de destroços, mas outros morriam no primeiro momento em que a porta da balsa era aberta. A operação era claramente um massacre, e todo aquele esforço tinha apenas 1 entre 4 chances de ser bem sucedida. Alice cita que, de acordo com o determinismo, aqueles homens não tinham escolhido estar ali. O destino já havia reservado uma bala para cada um daqueles soldados. Isso é claro, se não houvesse algo mais poderoso que o próprio destino. Um homem de pele e osso, mas com a capacidade de mudar todas as variáveis para a sequência de ações que certamente iriam resultar na morte de cada um daqueles soldados. Um homem que ficou conhecido apenas como o Guerreiro. Pouco ou quase nada se sabia sobre ele, apenas que o seu mundo havia sido destruído, e é só quando você não tem mais nada que você realmente tem livre-arbítrio. Naquele dia, naquela praia, o cavaleiro mudou o destino de todos, salvando o máximo de homens que podia, refletindo balas, destruindo armamento antiaéreo e eliminando qualquer ameaça. A partir daquele ponto, na sua primeira aparição, ficou claro que o Cavaleiro do Dia D era uma das maiores mudanças na realidade, e a qualquer momento ele poderia salvar qualquer pessoa da morte certa. Ele podia salvar todos, ao menos por enquanto.
Ok, esse final deixou algumas coisinhas mais claras. Confirmando as minhas suspeitas, o elmo do Cavaleiro do Dia D era o próprio crânio da serpente com chifres. Talvez a mesma que destruiu a Terra da realidade que a gente viu na segunda temporada? Talvez sim. Talvez não, mas é curioso que depois de todo esse tempo, eu finalmente entendi porque o George Washington virou a serpente com chifres. Dá uma olhada melhor nos ditos chifres. Eu realmente não tinha percebido quanto eles se parecem com o próprio chapéu que ele é representado usando em algumas pinturas. Então é possível que esses chifres tenham surgido do próprio chapéu que se mesclou com o crânio do presidente depois daquela reação bizarra causada pelas árvores especiais. Mas enfim, eu já tô viajando. Eita, que agora a parada vai começar a ficar bem mais bizarra. O título em si já sugere alguma relação com a Lua, então é bom a gente já esperar esse tipo de coisa. Depois da introdução, a gente é apresentado a alguém filmando uma fotografia que a sua avó teria tentado queimar. Nela a gente vê um registro de um pouso na Lua, com alguém bem ao longe, perto de uma fonte de luz. A própria foto conta com um astronauta americano observando de longe a figura que eu descrevi anteriormente. Depois a gente tem o mesmo astronauta segurando 2 equipamentos nas suas mãos, aparentemente se aproximando da figura. Na próxima, a foto é tirada bem próximo da figura, que se revela realmente ser algum tipo de entidade luminosa, que por sinal se encontra em cima do pod de lançamento dos astronautas. Em seguida é apresentada a foto que é a thumb do vídeo, onde a figura se posiciona na frente da Terra, quase como se fosse um turista em um monumento histórico. O decorrer do vídeo então apresenta pra gente o texto de algumas das transmissões feitas entre os astronautas e a base na Terra. Todos agem com surpresa, incrédulos de como aquela figura conseguia permanecer naquele local de temperatura extrema sem usar nenhum equipamento de segurança ou sequer roupas. Em certo momento, Ed Dwight se aproxima da figura e registra a primeira gravação de voz na superfície da Lua. Beauty is something else, something inexplicable that each person carries inside. This form of beauty related to her vision. There's a great division coming about from this planet. There are going to be a lot of people who will die because they just don't know how to live. They don't know what life's about. They don't know how to give, how to love, not that they want to. And those who are beautiful enough, I don't mean physically, but something beyond that, they will have the chance to learn how to fly, to be beautiful, to rise above the level of the normal human, to be superior beings first and eventually gods and goddesses. My God in heaven, there's air here. Ed, what the hell are you waiting for, man? Blast her! Cara, essa é a coisa mais americana possível. Imagina encontrar uma criatura fantástica em um dos lugares que todos acreditavam ser impossível de se alcançar. Essa criatura faz um discurso belíssimo sobre a humanidade e como a sociedade precisava mudar. Aí do nada, tu escuta um dos teus superiores simplesmente te ordenar atirar nela só pra ser simplesmente deletado da realidade. E isso é um fato bem curioso porque foi o Ed quem atirou, mas o John quem foi deletado. Como se ela soubesse que o Ed estava apenas seguindo ordens. Aliás, acima de tudo, o final do vídeo nos mostra um documento que relata a morte do John. A gente pode ver que a causa da morte é descrita como expulsão da realidade, algo que havia sido apresentado lá em Monument Mythos, já que foi a forma com que o anjo se vingou do Rockefeller lá no final de Rockefeller Revelation. Algo interessante se destacar também é que na descrição do vídeo, o Avenue descreve que de fato foi usado uma arma de raios para atacar a Luna, e que aquele símbolo mostrado quando ela deleta o John da realidade se tratava dela usando uma varinha, quase como se fosse uma varinha mágica. Esse episódio, na minha opinião, carrega um clima um pouco
triste, não só pelo fato dos astronautas terem atacado uma entidade que claramente não apresentava uma ameaça, como por me fazer lembrar da história de Ed Dwight. De forma resumida, o Ed realmente existiu e foi o primeiro e único aprendiz astronauta a ingressar na NASA em 1961. Ele recebeu treinamento para fazer parte da equipe dos primeiros homens a ir à Lua, mas ele acabou sendo rejeitado justamente por causa da cor da sua pele. O Dwight acabou se demitindo da Força Aérea, mas felizmente nos anos 70 começou a trabalhar como escultor, onde ele ganhou reconhecimento no meio artístico por usar o conceito de espaço negativo para suas obras, que geralmente retratavam a cultura negra. Talvez a palavra certa para o sentimento que eu tenho com esse episódio não seja tristeza. Existe um pouco de felicidade em ver o homem que poderia ir à Lua realmente ir à Lua, nem que seja em uma obra de ficção. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. And Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mano, que porra acabou de acontecer? Puta que me pariu, eu acho que nenhum episódio dessa série inteira, que já é absurdamente maluca, conseguiu alcançar esse nível de caos e confusão. Aliás, existe um comentário feito por um inscrito no canal do Alex, onde ele diz que o Alex está rapidamente se aproximando da linha entre um shitpost e uma série da internet com lore imersiva. E eu posso confirmar que isso é a mais absoluta verdade. Nada nesse episódio faz um mínimo de sentido, e eu sinto que isso é proposital. É óbvio que o uso da simbologia cristã durante esses 3 minutos de pura viagem de ácido é fruto da natureza conservadora religiosa dos Estados Unidos, porém,
Aqui existe um tom claramente autoritário com relação a isso. Existem vários momentos onde os Estados Unidos diz que a sua fé e a sua própria concepção de Deus é superior aos dos Vietcongues. Isso tudo é mesclado com frases onde deixa entender que a América desejava apenas salvar o Vietnã como sendo o primeiro país dentre todos os outros que iria se curvar à vontade e à fé dos americanos. O que estranhamente lembra muito que um certo alemão de bigodinho foi apresentado tentando fazer na nossa dimensão. De todo modo, no fim do dia, a primeira parte desse vídeo mais parece com algum tipo de propaganda americana ou algum vídeo satírico contra a guerra do Vietnã do que qualquer outra coisa. O curioso é que no último trecho desse vídeo a gente é apresentado uma fotografia tirada pelo Ed Wright na sua missão na Lua, onde vemos o nosso não tão amado Nixon voando no espaço, acompanhado de texto anunciando que aquela era a foto de Deus. Essa cena bizarra logo é cortada por uma sequência de fotos do último filho de Alcatraz, onde a gente vê que existe algo claramente errado com seu olho esquerdo. Isso é cortado para o trecho de algum tipo de programa, onde o personagem que claramente representa o último filho é preso em uma sala após cair em uma armadilha. Por sorte, por mais estranho que pareça, essas últimas cenas representando o último filho de Alcatraz possuem sim uma explicação que é revelada no episódio seguinte. Mas o resto vai demorar um pouquinho para ser explicado. Antes que eu me esqueça, uma curiosidadezinha interessante é que todas essas imagens do último filho de Alcatraz e a própria cena onde ele é preso na sala foram tiradas de uma série de televisão do Superman que foi ao ar em 1948 e 1950. Só uma curiosidadezinha nerd aí. Apesar do título estranho, esse vídeo aqui de longe faz mais sentido do que o que a gente acabou de ver. Ele já começa explicando pra gente que a interferência do último filho no decorrer da guerra da Coreia acabou deixando os engravatados da Casa Branca um pouquinho irritados. Então, quando ele voou de volta para sua fortaleza no Alasca, no maior estilo Fortaleza da Solidão do Superman, alguns presentinhos nucleares seguiram ele. Em seguida, aquela mesma pessoa que foi apresentada no terceiro episódio retorna exibindo mais uma fotografia registrada pela sua avó. Nela, a gente vê o olho perdido do último filho, que foi arrancado durante aquele ataque e captura. E a gente percebe também que os Avenues estão dispostos a encontrar aquela relíquia, quase como se fosse algum tipo de tesouro de família. Depois disso, a gente é levado a uma cena que confirma que, de fato, o último filho ficou sem um olho depois daquele ataque. Então, logo a gente é apresentado a uma operação realizada pela Apollo 12, logo depois da Apollo 11 descobrir a natureza da anatomia dos lunarianos, seja lá o que sejam esses seres. O restante desse trecho é a reprodução do áudio de rádio entre a base e os astronautas. Apollo 12 to Houston, can you read? Apollo 12, this is Houston. Go ahead. We shot the Lunarian and recovered their eye. Copy that, Apollo 12. Have a safe takeoff. Over. É importante manter a atenção nesse momento, porque eu basicamente escrevi uns 2 parágrafos a partir desse ponto que eu tive que apagar pelo fato de ter entendido tudo errado. À primeira vista, eu jurava que o filho de Alcatraz tinha sido considerado como um dos lunarianos, assim como a Luna, daquele lá do terceiro episódio. Mas não, o olho que a Apollo 12 recupera é de um outro indivíduo e é justamente esse olho que acaba sendo implantado no último filho. Esse processo meio maluco de alguma forma provoca uma lavagem cerebral no herói, permitindo que o governo americano começasse a sua tática de limpar
e redimir. O último filho foi pregado em uma cruz e simplesmente passou a acreditar que era Jesus, obviamente tendo sua mente absolutamente carregada com a ideologia cristã americana. Essa tática aparentemente deu certo. O último filho, agora como uma imitação do Filho de Deus, saiu pelas terras do Vietnã, aniquilando milhares de pessoas no seu caminho. No fim, o Vietnã se rendeu, o que rapidamente fez com que o governo dos Estados Unidos aprovasse o processo da equação de paz, onde a sua forma de governo interna passaria por uma mudança e o país, Estados Unidos, agora se chamaria Belém, como a cidade onde Jesus teria nascido. Essa história toda, no fim, me faz acreditar que o vídeo anterior era de fato uma propaganda, muito possivelmente algum tipo de vídeo que usaram para modificar a mente do último filho. Essa clara corrupção da simbologia judaico-cristã fica bem óbvia nos momentos finais do episódio, onde primeiramente a gente é apresentado a um trecho do 6º capítulo do livro de Mateus, versículo 22, onde na tradução nacional da Bíblia diz o seguinte: "Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz." Enquanto em seguida a mensagem dos Estados Unidos diz o seguinte: "Olho por olho faz ser meu o mundo todo." Basicamente confirmando que o país planejava sim espalhar sua ideologia pelo mundo todo com a ajuda do próprio último filho. E mano do céu, puta que pariu. Por algum motivo, esse é o Thales fora do roteiro falando, mas por algum motivo esse plano todo é muito maluco e ao mesmo tempo ele é um pouco coerente, tá ligado? Porque imagina, tu tem um ser super poderoso que não é imune, né, já que ele leva dano de bombas nucleares. Bora pegar esse maluco, vamos colocar ele numa cruz, vamos fazer uma lavagem cerebral pra ele acreditar que é Jesus e vamos dizer que ele tá fazendo algo bom enquanto ele mata nossos inimigos e a gente domina o mundo todo, tá ligado? Isso é uma parada que, infelizmente, eu consigo ver claramente os Estados Unidos fazendo. Não só os Estados Unidos, como qualquer outro país por aí. Eu com certeza consigo imaginar isso. Enfim, bora continuar. Esse vídeo é muito longo, o próprio Alex disse que ele é uma mini história própria dentro do universo do Nixon Verso, então eu vou fazer um vídeo próprio só pra ele no futuro. Próximo. Na verdade, A Casa no Oceano é um pouco canônico sim, mas que bom que esse vídeo basicamente resume pra gente tudo o que importa. Aparentemente, a dita casa que misteriosamente surgiu no meio do oceano era o próprio último filho transformado. Não fica exatamente claro como ele fez aquilo, mas existe uma boa chance de que mudança corporal possa estar incluído na sua lista de poderes. De todo modo, logo após a animação, a gente vê um diálogo bastante interessante entre uma nave nuvem lunariana que deliberadamente foi atrás do último filho pela admiração que tinha pelos seus imensos poderes. Infelizmente, ao se apresentar como algo que não é mais o último filho, a casa revela que havia abandonado sua forma humana em prol de uma existência pacífica após os danos que causou ao Vietnã. A voz na nave então tenta o convencer de que aquilo não era sua culpa. O último filho estava apenas sendo controlado para causar toda aquela barbárie em nome de um governo corrompido. Mas nada adianta, a culpa não abandonava a mente daquela velha casa. A nave então revela o real motivo de ter ido até o homem, que antes era o salvador do planeta. Aparentemente, os poderes do último filho já haviam sido descritos pela profecia dos lunarianos, e que ele mesmo poderia ser o rei que aquele reino tanto aguardava. A casa continua se negando a fazer qualquer coisa que se assemelhasse ao que o governo americano fez com ele. A discussão se repete algumas poucas vezes, mas a nave se cansa de discussão, realizando exatamente o que ela veio fazer. Gostando ou não, o último filho deveria ser o rei dos lunarianos. Não! De um homem para o mais poderoso dos homens,
do Salvador ao Rei Crescente, a evolução do último filho. O começo desse episódio é bem interessante. Ele nos conta um pouco sobre as consequências do que foi mostrado no episódio anterior, pra gente entender melhor por que os Lunarianos fizeram questão de transformar o último filho no Rei Crescente. De alguma forma, o Rei Crescente aos poucos começou a destruir as linguagens do mundo inteiro. O inglês americano foi se deteriorando aos poucos e nenhum cidadão percebeu a diferença até que fosse tarde demais. Ninguém mais conseguia compreender o que o outro dizia ou escrevia. Na realidade, ninguém mais conseguia fazer isso. Era como se as palavras tivessem simplesmente desaparecido da mente de todos os cidadãos americanos. Por sorte, ou propositalmente, os Lunarianos se apresentaram construindo escolas por todo o país e declarando que queriam apenas ajudar aquele povo a resolver aquele problema tão misterioso, o que de fato foi um ponto de virada para essa história. Aos poucos, as pessoas conseguiam falar nomes de objetos, depois já conseguiam conversar um com o outro, e por fim, até conseguiam escrever, mas não o inglês que aos poucos foi arrancado da realidade. A população americana apenas falava, lia e escrevia e pensava na língua lunariana. De acordo com o texto escrito pelos Avenue, o inglês se tornou algo que dificilmente era o que era conhecido. Aquilo vai levar o tempo que quiser para relembrar tudo. Logo em seguida, a gente é apresentado a uma transmissão de rádio realizada em uma data não especificada. Nela, o radialista lê o seguinte texto: "Antes eu não podia mais falar e nós não podíamos mais ouvir. Eu contei a vocês a história de um homem que era bom há muito tempo atrás. Por sorte, eu gravei essa história antes que ele roubasse nossa linguagem." E a partir desse ponto, a gente tem finalmente uma história de origem concreta para um desses personagens malucos. Ele é narrado por alguém não identificado, porém tudo leva a crer que seja a própria Alice Avenue, que antes descreveu as ações do Cavaleiro do Dia D. Ela conta que ele era apenas um pequeno garoto em uma cidadezinha menor ainda. Ele foi criado por pais extremamente rígidos e tinha a obrigação de limpar a loja de seu pai todos os dias antes de ir para a escola. Tudo isso completamente sozinho. De todo modo, o tempo foi passando e ele aos poucos começou a questionar sua função na realidade, passando a crer que o seu grande objetivo naquele planetinha azul era de ajudar todos ao seu redor, não importava qual fosse o custo. Foi por estar perdido nos seus pensamentos que no dia 30 de setembro de 1955, ele causou um acidente de trânsito. O rapaz saiu do seu carro para ver o estado do outro motorista e, para sua surpresa, o homem se encontrava empalado entre o seu banco e o volante. Foi justamente nos seus últimos momentos que aquele homem bastante familiar apenas sussurrou: "Você venceu, desgraçada. Você venceu." Essa cena rapidamente deixou o rapaz em pânico, e foi entre as suas lágrimas, cansaço e dor que ele simplesmente desmaiou. Estando desacordado, o rapaz sonhou que estava na beira de um penhasco, prestes a ser atropelado. Não tendo outra opção, ele rapidamente pulou sobre o abismo, passando a acreditar aos poucos que podia voar e sair vivo daquilo. O que rapidamente aconteceu. O rapaz saiu voando como um pássaro, o mais rápido que podia em direção ao céu, sentindo o frescor do forte vento no seu rosto. O sonho havia sido tão bonito e inspirador que, quando acordou, o rapaz ainda acreditava que podia voar. E de fato, ele podia. Por fim, a gente volta ao radialista, onde ele afirma que esperava que o Rei Crescente pudesse ouvir aquilo e se lembrar de quando era um homem bom. Talvez assim a linguagem poderia finalmente voltar ao que era. Todos poderiam ficar bem de novo. No entanto, caso o rei recusasse a proposta, tudo o que restava era rezar para que o Cavaleiro do Dia D retornasse e salvasse a todos. Oh my God!
Ok, só pra deixar bem claro que eu realmente não esperava que o Cavaleiro do Dia D fosse ninguém menos do que o Frank Sinatra. Pra quem não sabe, ele só foi um dos cantores americanos mais famosos entre 1935 e 1962. Por sinal, as duas músicas mais famosas dele são My Way e New York. A gente não tem uma exata história de origem dele aqui, porém é evidente que nesse universo ele realmente foi um cantor famoso durante um certo período antes de decidir ser um vigilante voador. Em certo ponto, a gente também pode ver a nave lunariana realizando as cirurgias nos cérebros dos humanos para que a linguagem seja eliminada, enquanto na sua frente a gente vê uma carta escrita pelo próprio Cavaleiro do Dia D. Nela, ele afirma que havia perdido a sua paciência, mas não queria machucar Alice. De qualquer forma, nada daquilo fazia diferença, porque no mundo dele, as estátuas carregavam almas. O que, surpreendentemente, pode ser uma referência ao universo de Monument Mythos. Eu admito que eu pensei que talvez o Cavaleiro do Dia D fosse um sobrevivente da destruição do mundo, principalmente porque ele usa um crânio da serpente com chifres como elmo. Mas não. Talvez esses elementos sejam só referenciazinhas mesmo. Eu também acho curioso que essa é a primeira vez que nós vimos o último filho ser citado ao mesmo tempo que o Cavaleiro. É claro que não por nome, mas a esse ponto a gente já sabe que o último filho se tornou o Rei Crescente e aparentemente o último Cavaleiro continua na sua forma original, porém agindo de forma um tanto fora do seu personagem, que deveria ser heróico e essas coisas. De todo modo, o decorrer do episódio é bem familiar pra gente.
impressionante como as coisas estão ficando extremamente confusas, mesmo sem a presença de árvores que misturam dimensões. De qualquer forma, todo esse momento com a estátua é apenas uma representação de como o cavaleiro parece ter ficado enlouquecido depois que perdeu seu elmo. Tanto que tentou usar a cabeça da estátua em homenagem a Alice Venel, mas parece não ter achado adequado. Logo após isso, a gente é apresentado a uma massa disforme flutuando no ar, até o momento em que um olho é exibido acompanhado da mensagem: a culpa pode transformar você em um monstro. Uma clara indicação de que aquela formação era justamente o Rei Crescente. Percebeu a direção que a história estava indo esse tempo todo? Não era só uma história aleatória de super-heróis. A gente está vendo dois dos mais poderosos seres humanos do planeta serem corrompidos e transformados pela simples loucura e ganância dos seres humanos. É basicamente como se de novo a gente estivesse assistindo a humanidade se destruir, assim como foi lá no final da segunda temporada do Monumento Mitos. O último filho não teria se tornado o último filho se o governo americano não tivesse se transformado em uma teocracia obcecada em dominar o mundo, assim como o Cavaleiro do Dia D não seria afetado pela cirurgia cerebral dos Lunarianos. Ok, o vídeo começa com a apresentação de diversos documentos referentes à triste morte de Ed Dwight. De acordo com a autópsia, ele teria falecido após atirar no seu próprio rosto com a sua arma de raios durante a missão que teve na Lua. Os únicos registros do incidente se davam a partir de uma gravação de áudio cuja voz gravada não é do Ed, mas sim de uma figura misteriosa referenciada apenas como Deus da Lua. I'm recording now. Tell me everything. I remember when I left the Horned Serpent. I landed on your moon first. You knew better to set foot on your world. And I wondered whether you all would accept me or not. To find the answer, I have run an experiment. I produced 3 beings out of myself. The sun, the night, and the queen. All 3 of them are extensions of me. They are meant to test your world, and they will go mad, each in their own way. Your world is not kind to them. Your world will never be kind. Their sacrifice will make me realize that I can never risk stepping foot on Earth either. The closest I will ever be to your world is right here on the moon. One more thing. It is inevitable that the sun will become the king of the Lunarians. Once his transformation is complete, I must destroy him. For he will be one of the most dangerous leaders in the universe. The king must perish. I am sorry, Mr. Floyd. No human is ever meant to hear what I have said.
cara, o Alex dificilmente decepciona a gente, né? Quem diria que o real sobrevivente de Alcatraz Apocalipse seria o próprio Nixon, que teve no escanteio da história esse tempo inteiro? Era por isso que cada um desses super seres traziam alguma semelhança ou referência com coisas que a gente viu lá no universo de Monument Mitos, porque eles foram criados tendo aquelas mesmas referências como base. A Luna como o anjo, o cavaleiro como a serpente com chifres e o filho como Alcatraz. Tava ali na nossa cara o tempo todo, e eu realmente estava começando a suspeitar que nada disso faria sentido no final. Cada um desses super seres foram propositalmente criados para testar o mundo aonde o Nixon foi enviado, mas infelizmente aquele mundo conseguiu corromper cada um deles, não importando qual fosse a boa ação ou carisma de cada um. Não foi o poder dos heróis que corrompeu eles, mas o próprio mundo que eles decidiram salvar. Eu não sei se estou viajando muito, mas eu consigo interpretar isso como uma observação a como as pessoas tratam o mundo dos heróis na cultura pop hoje em dia. Eles foram criados para trazerem a justiça, serem boas pessoas e exemplos, mas o cinismo da sociedade moderna aos poucos trouxe pra gente versões tão cínicas e cruéis quanto o nosso próprio mundo. Começou com Watchmen trazendo uma reflexão sobre a linha entre o heroísmo e a humanidade, uma reflexão que aos poucos acabou inspirando obras mortas com o famoso clichê de Superman do mal que a gente vê em The Boys, Invencível, Brightburn, Injustice, Irredimível e diversas outras séries de quadrinhos que, apesar de trazerem sua própria releitura do herói mais marcante dos quadrinhos, ainda assim caem no mesmo erro de confundir realidade com cinismo. Mundos onde os heróis realmente honestos são punidos por simplesmente serem bons. Mundos que se disfarçam como reflexos da realidade, mas que no final de tudo são apenas como birra de adolescentes tentando ser adultos. Eu não estou dizendo que as obras que eu citei anteriormente são boas ou ruins. O meu ponto não é esse, mas sim o fato de que nós gostamos desse show de horror. Nós gostamos de ver um símbolo de esperança se tornar uma ameaça. A gente gosta de ser ameaçado por algo que se mostra como superior. E isso é quase como um fetiche para as pessoas que consomem cultura pop. Mas enfim, eu acho que eu me excedi demais. Vamos continuar. A partir desse ponto, a gente vê uma gravação de áudio feita pela Luna para o Cavaleiro. Ela diz que queria apenas convidar os humanos para o seu reino, mas esse convite foi feito a partir de uma dor terrível. A rainha desejava apenas ajudar a humanidade, trazendo para ela uma forma pacífica e igualitária para se viver. Mas tudo na Terra era desigual. Suas filosofias eram desiguais. Até seu conceito de paz era desigual. Sendo assim, Luna pede ajuda ao Cavaleiro para que juntos pudessem reverter tudo aquilo. Mas para isso, ele teria que se tornar um príncipe do seu reino. Porém, apesar de estarem se formando para realizarem uma jogada contra o rei, o Cavaleiro tem uma outra opinião.
do céu. Ver a Luna tentando se unir com o Cavaleiro apenas para ele simplesmente destruir o mundo inteiro teve um impacto muito forte em mim. Eu realmente não esperava que isso fosse acontecer, e isso tudo fica absurdamente melhor com a música do Alcatraz Attack tocando de fundo. E sabe o que é mais impressionante? No fim, restou apenas os três: o rei, a rainha e o cavaleiro. E assim como no universo do Monument Mythos, a humanidade trouxe o fim para si mesma, ao tentar transformar esses seres mega poderosos em ferramentas para os seus objetivos malucos. No fim de tudo, a própria humanidade trouxe figurativamente de volta à vida a serpentes com chifres. Depois de toda essa revelação, a gente tem uma última gravação do Nixon em sua interação com o Ed. Nela, ele revela que não vai destruir aquele mundo como aconteceu com o dele, muito possivelmente porque isso iria se refletir em outro universo e estender ainda mais todo aquele problema. Sendo assim, a única forma de deter o Rei Crescente era simplesmente transformar tudo aquilo em uma obra de ficção. Algo que as pessoas pudessem consumir e nunca acreditar que fosse real. Transformar o Nixon Verso em algo ficcionalizado. Algo que é real apenas nas páginas de um quadrinho. Ed Dwight did not blast himself. It was a cover story. It was Nixon who killed Ed Dwight. Nixon was no god. He was not even a man. Nixon was only one of many survivors. He did what we all secretly wish to do, but cannot. Nixon used his power to erase history. Nixon erased the past. Ed Dwight was twice the god that Nixon could ever be. He was bold, he was kind, he was good. In our world, Ed Dwight never went to the moon. Instead, he creates monuments. In our world, Ed Dwight preserves the past. Eu tenho a mais absoluta certeza que Nixon Verso vai dividir as opiniões da galera, sério. Eu tenho certeza que vai ter muita gente implicando com algumas coisas, vai ter muita gente reclamando das edições do Alex aqui, vai ter gente reclamando da diferença no formato e tereréu, e a minha mais sincera reação a isso é: não se preocupa, eu entendo. Eu entendo porque eu passei pela mesma coisa, tá ligado? Eu tive 2 contatos com o Nixon Verso, né? Meu primeiro contato com o Nixon Verso foi lá atrás, quando eu tava acompanhando os episódios de Sererel. Começou o Nixon Verso, eu dropei, porque eu, tipo, tudo bem, é uma série que é no mesmo universo do Monument Mythos, ao mesmo tempo que não é, né? Já que é um multiverso, mas é a mesma história, mas é algo paralelo, não é totalmente obrigatório. Então eu não me senti na obrigação de assistir. Porém, fazendo o vídeo, eu vi o quanto Nixon Verso é absurdamente, tipo, eu não vou dizer genial, mas ele tem uma escrita e um subtexto muito foda, tá ligado? Tipo, porque aquilo, eu não quero babar o ovo do Alex, mas já babando, eu tenho a impressão de que ele usou esse estilo mais maluco, psicodélico, justamente porque isso dava mais liberdade pra ele de explorar algumas maluquices, porque, mano, imagina, um cara que saiu de vídeos de história alternativa pra uma série de vídeos no multiverso, onde existem heróis que são paralelos aos heróis da DC, claramente, e que também são referências às criaturas que ele criou numa outra série, tá ligado? Imagina a complexidade disso. E imagina que isso tudo tem que fazer sentido. E imagina que isso tudo ainda tem que ter um final minimamente satisfatório, tá ligado? Eu realmente acho o Nixon Verso muito bom, tá ligado?
Eu gosto muito de Nixon Verso, mas eu também entendo quem possa achar meio estranho, quem possa não gostar, porque realmente é algo muito limitante, no sentido de que nem todo mundo vai gostar disso, tá ligado? Eu tenho total certeza. Aliás, isso é um ótimo momento pra eu citar o fato de que eu sei que tem muita coisa que não foi explicada aqui, mas é a mesma coisa que eu falei lá no vídeo anterior da segunda temporada, no final da segunda temporada. A história não acabou, então vai com calma. Eu sei que tem muita gente que espera que cada vídeo vai explicar totalmente tudo, tá ligado? Mas não, a gente vai explicando o que as coisas vão mostrando pra gente aos poucos, tá ligado? É aquilo, eu não vou chegar aqui e inventar uma parada, sendo que o Alex explica as coisas nos vídeos. A mesma coisa no final da segunda temporada. Eu não ia inventar uma parada de explicação de coisas que só são explicadas agora na terceira temporada. Então espera vir um vídeo da terceira temporada explicando tudo. Vai com calma, tá ligado? Eu sei que tem muita gente nova aqui ainda não entendeu a proposta do canal, mas aqui a gente tenta fazer as coisas o menos condensado possível. Quanto mais calma a gente analisar cada ponto, é melhor pra todo mundo. Porque as coisas não ficam confusas. Tipo, é impossível não ficar confuso com Monument Mythos, né? Mas, tipo, as coisas não se misturam. Justamente porque a gente tem que analisar com cuidado. Tanto que eu fiz todo aquele trabalho no Monument Mythos de fazer cada vídeo focado num tema. Porque se eu fizesse os vídeos em sequência, como são lançados, ia ficar muito confuso. Então, é por isso que eu digo, assiste os vídeos da série. Porque cada ponto da série é algo importante. Eu vejo muita gente falando, e vai ter muita gente falando de Nixon Verso também, de que, o Alex abandonou isso aqui, ele não explicou. Sendo que muitas vezes ele explicou sim, tá ligado? É só prestar atenção no vídeo. Eu não digo nem no meu vídeo, mas presta atenção no vídeo do Alex. Que ele explica, presta atenção, ele explica ali, tá ligado? E se tu não quiser ter o trabalho de saber inglês, assiste o vídeo que a gente faz, ou qualquer outro cara que tenha feito, tá ligado? Vai ter explicação. Porque Nixon Verso não. Monument Mythos é muito complicado de se ter uma resposta na tua cara de tudo. Isso aqui vai te explicar tudo. Não. Como é um projeto de história alternativa, cada elemento no evento histórico vai ter conexão com outra coisa. Tanto que eu sei que o final da segunda temporada teve muito esse ar de que, o mundo acabou, a história acabou, né? Mas não, tá ligado? Como eu disse lá no final do vídeo, o final da segunda temporada é só um começo pra uma outra história, tá ligado? É só um começo pra outra coisa. Tanto que a terceira temporada, ela vai explicar muita coisa pra gente dessa segunda temporada, só que sobre outros pontos de vista, tá ligado? E como eu vou fazer um vídeo da terceira parte, então vamos com calminha, galera. Até porque nenhum desses vídeos aqui é um redux, ou seja, eu não tô condensando informações pra fazer uma explicação, não. Eu tô basicamente apresentando as coisas pra vocês aqui, pra quando eu lançar um redux, que pra quem não sabe é tipo um vídeo com a história toda completa e resumida, quando eu tiver um redux, vai estar lá o redux bonitinho, com tudo explicado na linha do tempo certinho, entendeu? Porque eu vi muita gente falando que não tem como traçar uma linha do tempo porque fica incoerente. É errado. Tem sim como traçar uma linha do tempo e é tudo organizadinho e totalmente coerente. Isso eu posso te garantir. Tu pode não entender, tu pode ficar confuso e se perder porque é complicado. Mas ficar confuso e se perder porque é complicado não é a mesma coisa da coisa não ter sentido. Então, né? Vamos com calma, galerinha. Enfim, bora logo passar pros agradecimentos finais porque chega de dar sermão. Então vamos começar agradecendo aos nossos pombíssimos de platina. Muito obrigado, Eudine, e bem-vindo ou bem-vinda, Eudine. Não sei qual o seu pronome, mas bem-vinda, bem-vindo, não sei. Enfim, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado, Chinês da Cabeça Pontuda, que é um nome muito pica, por sinal. Muito obrigado, Alan Sullivan, que por sinal é meu tio. Muito obrigado, Muni. E muito obrigado, Smile Demon. Muito obrigado a vocês por estarem apoiando a gente há tanto tempo, né? E muito obrigado a todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês por apoiarem a gente. E como eu disse alguns meses atrás, o sistema do Seja Membro vai mudar. A gente só tá esperando o YouTube atualizar a coisinha aí. Não sei porque tá demorando tanto, mas a paradinha vai mudar. E quando mudar, tipo, o YouTube atualizar, a gente vai avisar vocês, não se preocupa. Mas dá uma olhadinha aí nas postagens aí na aba comunidade, porque, né, tem muita... Tem um aviso lá importante. Então, qualquer coisa eu linko ele aqui. Outra coisa que eu também queria avisar é que a gente tem um servidor no Discord, né? Eu sempre esqueço de falar dele aqui. A gente tem um servidor lá no Discord, onde a gente fala de maluquices, tem muita coisa lá. Volta e meia eu apareço lá. Eu não apareço tanto assim, mas eu tenho umas aparições pontuais. E também outra coisa que eu queria avisar é que... Comecei a fazer live. Olá, voltei. Olha o meu OBS, gostaram do meu OBS? Vocês estão vendo o meu OBS aí, ó? Olá. Deixa eu só mostrar o que tá acontecendo.
Porque eu só queria capturar o jogo, tá ligado? Mas não dá, ó. Não dá, tá ligado? O OBS não quer. Então, sendo esse o caso, foda-se. Vamos de bingo britânico. Sim, é exatamente isso. Teve umas semaninhas atrás aí eu comecei a fazer umas lives fazendo gravação pra um vídeo de um tema que vai vir em breve, né? Que no caso é o My House, que eu já falei 1000 vezes que vai rolar. E eu fiz as gravaçõezinhas lá e foi legal. Talvez eu continue fazendo, eu ainda não sei de quais dias são. Até o momento eu tô planejando fazer todo dia, apesar de ser fisicamente impossível. Mas qualquer coisinha, dá uma olhadinha aí no comentário fixado. Ou dá uma olhadinha no nosso Twitter, que tem alguma coisinha lá, alguma coisinha ou outra sobre esse assunto, né? Não sei como funciona essa parada de live. Então não espere boa qualidade. Nunca espere boa qualidade da gente. Basicamente é isso. Eu queria agradecer profundamente ao Sourá por ter editado esse vídeo maravilhosamente, como sempre. Eu queria agradecer principalmente ao Roboto por ter feito um redesign muito foda do nosso mascotezinho do canal. E eu tô quase pensando em transformar ele no design oficial, hein? Quem sabe? Enfim, é muito bom. Enfim, basicamente isso. Muito obrigado, Sourá. Muito obrigado, Roboto. E muito obrigado a você por ter visto esse vídeo até aqui. Muito obrigado do fundo do meu coração. Tá certo? Tá certo isso. Muito obrigado por ter assistido eu falar sem parar aqui. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.